E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o Leandro, recebendo vocês com amor. Estamos iniciando aqui uma leitura com baralho cigano, hoje com mensagens da espiritualidade para você, tá? Então, é uma leitura para você participar pensando em si, se priorizando, focando na própria vida, nos próprios caminhos, tá? Então, aquele momento para você sair um pouco da ansiedade em relação a quem você ama, né? A pessoa amada, o que vai ser ou deixar de ser em relação a alguém, se a pessoa está pensando em você, se vai te procurar. Se for pertinente dentro do contexto da espiritualidade, um recadinho aqui para a sua vida amorosa, você vai ter. Mas abra-se a essa experiência também para você tomar o entendimento necessário a respeito do seu profissional, do seu financeiro, da sua vida pessoal, familiar, social, espiritual, né? O que for mais importante, o baralho vai mostrar para você. Portanto, permita-se, tá bom? Tenho aqui o baralho que será usado nesse trabalho, tá? É o mesmo baralho para todo mundo e serão 3 aberturas. Você vai escolher uma das 3 pedras para participar. Temos a ágata roxa, temos o citrino e temos também uma ágata verde, tá? Então, se concentra, faz a sua escolha, segue a sua intuição. Se você precisar, pausa o vídeo. E se você já tem aí a sua definição, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, trazendo uma energia positiva na abertura dos nossos trabalhos. E vamos iniciar, gente? Primeiro é a roxa, tá? Então ela vai ficar aqui. As outras duas saem de cena momentaneamente. Que os seus caminhos sejam de luz, que o espiritual abençoe, que a força cigana ampare, dê amor, sucesso, prosperidade, saúde, felicidade. A gente vai começar olhando aqui as suas cartas tema, tá? Dentro da mensagem espiritual para você. Eu cortei o monte em 3, a gente vai olhar a carta de fundo de cada monte que se abriu aqui, tá? Mensagem espiritual para você. Toma cuidado com a ansiedade, não se deixa levar tanto pelas preocupações, tá? Você não pode controlar o que acontece na vida, mas você pode controlar a sua forma de reagir ao que acontece na vida, tá? Então, o baralho está dando a seguinte situação: carta das nuvens, turbulência, preocupações, os ventos, né? As turbulências, as preocupações, aquilo que te angustia, que te confunde os pensamentos. Então, de repente, é o quanto você anda caindo demais na pilha, sabe? Com tudo que acontece, com todos os problemas, o quanto de repente tem tanta coisa te afetando. E aí, a mensagem espiritual para você nesse momento é: será que precisa ser dessa forma? Sabe? Será que você não pode tentar ressignificar um pouquinho a maneira de lidar com os fatos, tá? Até porque, olha só a mensagem que você tem. Os ventos sopram e as nuvens são passageiras. Então, se você está nesse cenário, sabe, de turbulências, de coisas acontecendo fora do seu controle, tudo te causando aflição, angústia, ansiedade, dificuldades passageiras, tá? Então você tem a carta dos pássaros, que é a carta das alegrias, que vem na sequência. O baralho está mostrando para você a seguinte situação: tome tudo um pouco com um pouco mais de leveza, tá? Por quê? As dificuldades presentes na vida vão passar. Nem tudo aí exige atitude ou postura da sua parte, é só uma questão de confiar, entregar para a vida, deixe estar, tenha fé, sabe? Muita coisa vai se resolver por si só. Então, não consome toda a sua energia, porque isso pode te fazer falta lá na frente. O baralho está mostrando um período aqui, olha, de melhoria de vida para você, onde tudo está preocupando agora, tudo começando a te alegrar mais. Em breve, aqui é uma previsão que você tem, com uma carta que vem trazer mais alegria, mais leveza, mais romantismo para a vida, sabe? Essa suavidade, onde fica mais fácil experimentar o amor. Então a carta da raposa, ela mostra muitas vezes as armadilhas, as ciladas, e essas armadilhas ou ciladas muitas vezes
São coisas que a vida coloca para nós, mas algumas, às vezes, nós criamos também, tá? E qual é a armadilha para você? É exatamente o que você está recebendo como seu recado espiritual nessas cartas tema da sua leitura, tá? Onde qualquer coisa, de repente, que está acontecendo, está te atingindo mais do que deveria. Então, respira um pouquinho, olha para o que está sendo a vida, olha para como você está reagindo aos fatos e pensa, será que precisa ser dessa forma? Pensa no que eu falei, sabe por quê? Senão você se arrebenta aqui de ansiedade, de preocupação, de esquentar a cabeça com tudo. E aí, olha só, a previsão que você tem da vida melhorando, desses problemas passando, então calma. Sabe, a gente não pode se deixar afetar demais, porque pega onde isso daí? Pega na nossa saúde. Aí daqui a pouco você está num momento bom aqui, olha, de oportunidades para viver, e aí você não consegue, sabe? Porque aí tem que correr atrás de médico, e aí é medicamento, e aí são limitações que você acaba tendo na vida, não podendo aproveitar 100% das suas chances de desfrutar, de ser feliz. Então, tem uma necessidade, tem uma importância de você se preservar energeticamente diante de algumas coisas aqui, tá? Soltar um pouco, sabe? Deixar um pouco para lá, não ficar esquentando a cabeça, não ficar caindo na pilha. Essa é uma armadilha que às vezes, né, a gente cria, de se perturbar demais com coisas que não precisamos, levar tanto a ferro e fogo, sabe o que acontece? Então essas são as cartas tema da sua leitura. Vamos tirá-las daqui para a gente dar uma destrinchada nas informações agora, dentro da sua mensagem espiritual. As suas cartas, que são o tema da leitura, vão ficar aqui, no cantinho. Por quê? De repente a gente vai recuperando conceitos daqui, tá? Eu vou nesse momento reunir as cartas e vamos abrir algumas combinações aqui, tá? Vamos preencher essa mesa aí. Olha só, primeira mensagem da espiritualidade para você agora, depois desse recado inicial que você já recebeu, tá? Aqui nós temos as novidades, que é a carta da cegonha, temos as árvores. E a carta das árvores nesse baralho, que segue a escola brasileira do baralho cigano, tá? A carta 5 aqui fala muito a respeito de convivência, de energia de troca, compartilhamento, dar e receber. E você tem a carta das novidades relacionadas a isso, olha. E aqui são boas novas, tá? A carta da cegonha fala de boas notícias que chegam e fala da importância de a gente ter coragem de viver, de experimentar as novidades, de topar as mudanças, os caminhos que a vida vai abrindo, as chances, as oportunidades que às vezes aparecem. Aproveite-as, tá? Se encoraja para isso, tope os desafios. Essa é uma carta que pede para você olhar mais para frente do que para trás. Então, mais força de futuro do que de passado para você, tá? Só que aqui a gente volta um pouquinho, olha só, né? A importância das suas cartas tema abertas aqui. Por quê? Então, como essa é uma carta que pede para você olhar mais para o futuro do que para o passado, porque são boas novas chegando na sua vida, relacionadas à ideia de você desfrutar da vida com alguém, de ter uma boa parceria, uma boa convivência, uma vida, uma rotina mais compartilhada. A gente tem aqui uma força importante de relacionamento para você e talvez uma situação na qual você esteja pode ser a da ansiedade em relação a alguém, pode ser a de querer resolver, por exemplo, os seus problemas amorosos, as aflições quanto à ideia de vai dar certo ou não dá, o relacionamento que você quer viver, a ansiedade na qual você pode estar aqui, nas nuvens, né? Mas olha, seja gentil consigo, pega um pouco mais de leve aí com a vida e com você mesmo, tá? Porque você já percebeu ali que na sequência de vida você tem uma previsão de mais alegrias do que de preocupações, sabe? Mais tranquilidade do que incertezas. Então, confia na vida, né? Essa raposa aqui, como eu falei, nesse contexto, como abriu no tema para você, são as armadilhas que às vezes nós mesmos criamos. Não é gente de fora, não é gente atrapalhando. Muitas vezes nós criamos algumas dificuldades, né, que nos pegam onde? No emocional, tá? Então,
Aqui você tem uma mensagem da espiritualidade de melhoria nas suas relações, de boas notícias associadas a você poder conviver melhor com alguém. Então isso é muito bom para pessoas que estão aí entre vocês no grupo, né, de pessoas participando aqui na Pedra Roxa comigo. Problema no seu relacionamento, dificuldade de convivência com a sua família, você que está no momento aí sem conseguir conectar, amizades, enfim, a gente tem uma mensagem espiritual de melhoria nas suas relações, boas novas que vêm aqui, tá? Então, é um bom caminho sendo preparado para você compartilhar mais da vida com quem você ama. Porque, olha só, na sequência do jogo, temos o rato, que são os desgastes, e a chave que traz solução para o seu jogo, portanto, para a sua vida, para os seus caminhos, tá? Aquilo que vem acontecendo da forma errada, né? O que não está funcionando, o que causou decepção por aí, a relação que está ruim, as frustrações amorosas, olha, a solução que se apresenta, a chave mostra que você está muito perto de conseguir resolver um problema, né? De relacionamento com alguém, seja amoroso, profissional, familiar, cada pessoa na sua necessidade, né? Então a gente não vai levar tudo só para falar de amor, de pessoa amada nessa leitura que é sobre mensagens espirituais para a sua vida, né? A vida da gente não é 100% a pessoa amada, 100% relacionamento amoroso. Isso é uma parte do nosso viver, né? Tem muitas outras coisas que a gente tem que prestar atenção, tem que deixar alinhado também para a vida funcionar na sua totalidade. Senão a gente ignora tudo, né? E se apega na necessidade de ter um amor, tratando a pessoa amada como tábua de salvação, e a coisa não funciona exatamente por isso. Porque a gente não está, né, tomando o cuidado que tem que tomar com os outros setores na vida, né? Deixando tudo certinho, a energia fluindo, bem no trabalho, bem nas finanças, bem na família. Aí a energia como um todo flui, né? Então a gente tem que levar em consideração. O baralho está dando sim essa condição que envolve relacionamentos na sua vida, tá? E aí, como eu falei, cada pessoa sabe de si, né? Onde que está a dificuldade? Para muita gente pode ser a dificuldade amorosa, mas também há pessoas que estão bem no relacionamento e o problema às vezes está lá com o pai, com a mãe, com o irmão, né? Com o chefe no trabalho, com a equipe de trabalho. Então, a gente tem o baralho informando que os problemas relacionados a isso vão se resolver, tá? Então, não se aflija, de repente com algumas circunstâncias aí na atualidade que estejam acontecendo de uma forma diversa, não cai tanto na pilha, não se desgasta tanto, não fica, né, levando a ferro e fogo e se perturbando no seu emocional, perdendo sono, descabelando. Não vale a pena, não compensa, não é isso que vai te levar a resolver o que você precisa e ainda vai te detonar, tá? E o próprio baralho já deu as coisas melhorando, tá? Ó, você tá diante de problemas que são passageiros, as questões complicadas de relacionamentos vão passar, o que está desgastado agora tem solução. Poxa, no amor brigou e agora? Será que o término é definitivo? Né? A mensagem espiritual para você é de que não aqui, olha, tem solução para o que está desgastado. Nas relações como um todo, tá? Então, é um momento de calma na vida, sabe? Tem hora que a gente precisa se lembrar de ter um pouquinho mais de calma, não descabelar, não desesperar, tá? Aqui você recebe a carta dos peixes, que é a carta da matéria, com o livro, e aqui você tem mensagem de prosperidade, de ganhos materiais, a sua vida melhorando materialmente, tá? A partir de um conhecimento aplicado também, certo? Então olha que importante essa mensagem, melhoria de vida. E a gente percebe uma circunstância. Sinto que pode ser muito importante para você estar bem com pessoas que te importam, né? Então, assim, ficou mal com alguém da família, ou às vezes com seu amor, eu vejo que você é uma pessoa que se abala demais com isso, né? Talvez você tenha uma dificuldade aí de separar as coisas nesse sentido. Brigou em casa, vai para o trabalho, você não consegue, né? Separar a energia de um local e de outro. Você leva essa energia para o seu trabalho, o seu dia lá é ruim, a sua produtividade também não fica legal.
As pessoas te estranham, de repente você dá patada em um e outro, descontando, porque você está naquela irritação, né? Está naquela contrariedade. Então, eu estou sentindo que, né? Claro que a leitura aqui é coletiva, você está no grupo de pessoas participando da Pedra Roxa, você vai sempre precisando sentir como tudo ressoa para você, as particularidades, né? Mas eu acho que tem uma chance muito grande de muitos de vocês aqui, né, participando dessa opção da mesa de hoje, se enquadrarem nessa condição. A dificuldade de separar as bolas aí, né? Tudo se mistura. Então, poxa, brigou com a pessoa amada, a vida fica toda esquisita, tudo ruim, né? Isso mexe muito com você, tudo tende a virar uma tempestade em copo d'água, né? Então, é um momento de um pouco mais de calma. E eu estou percebendo, por que eu falo que eu tô com essa impressão na sua leitura de que você estar bem nas suas relações é muito importante para você. Primeiro, isso já é muito legal, né, da sua parte, é uma característica muito humana aí, porque com essas cartas que estão aqui, o que eu sinto que você não é daquela pessoa que é fria e que tanto faz, virou a cara para mim, então dane-se, o que importa é o meu lado, é o meu próprio umbigo. Não vejo você como uma pessoa assim, né? Então, para você é importante, sim, as relações, a energia de troca. E aí, como o baralho está dando melhoria nos seus relacionamentos, tá? É a sua energia ficando mais alinhada e aí você tendo mais condições de prosperar. Então, o que eu percebo? Se você não tiver agora a calma que o espiritual está te pedindo diante desse cenário, das nuvens, que às vezes são as turbulências da vida mesmo, a mente que fica confusa, tudo que nos preocupa. Se você não pensar que os problemas são passageiros, sabe? Relevar um pouquinho, ter um pouco mais de fé agora. Se você ficar aí descabelando, qual é o risco que você corre? O risco da bola de neve na sua vida, né? De você se perturbar na sua energia, no seu emocional, na sua saúde e você começar a ter prejuízo material por conta disso, tá? Então, se você tiver o entendimento que o baralho está dando na sua previsão, nas suas mensagens espirituais, de que a vida vai melhorar no que diz respeito a quem participa junto dos seus caminhos, tá? Então, isso já vai realmente ter um outro aspecto aqui e você vai ter mais condições, olha, de dar um andamento na sua vida crescendo materialmente, melhorando as suas finanças, com a cabeça mais no lugar, porque a carta dos livros é a carta do Ori, que é a força mental, que é a nossa sabedoria de vida, a inteligência para a gente se conduzir, né? E a cabeça no lugar, que nos dá condições de crescimento material, de melhorar as nossas finanças, de ficar em dia com essa energia que é muito importante para viver, que nos dá toda a estruturação necessária, né? Então eu estou percebendo que uma coisa leva a outra aqui. A parte de relacionamentos te deixa numa boa e você com a cabeça no lugar para poder melhorar materialmente. Você está recebendo essa previsão, essa sequência de caminhos. Então, pensa no que eu falei, seja gentil consigo agora, não fica descabelando não, porque não vai te dar solução, vai te detonar e vai te atrapalhar no que você tem para viver a seguir, que são coisas boas, tá? Aqui você está recebendo a carta do mar, que é a força de Iemanjá, trazendo mudança para melhor, tá? Junto com as ervas, o jardim. Essa é a carta onde você planta e colhe, tá? Uma carta de ação. Então, se você de repente está nas suas aflições, na sua ansiedade, porque você está fazendo por onde e não está tendo a sua colheita, os seus resultados, já vai chegar, tá? Tem merecimento para você, realmente está no seu nome, você tem a carta que fala da sua colheita, te proporcionando mudança de vida. Leandro, é uma ansiedade, é uma preocupação, é uma aflição aqui, porque eu estou me esforçando, eu estou batalhando e a vida não sai do lugar e as coisas que precisam acontecer não acontecem, o resultado que precisa chegar não chega, vai rolar, tá? Então essa combinação aqui está te dando uma confirmação do que você está buscando, você vai conseguir. E essa condição vai te dar a mudança de vida que você está querendo, certo? Força de Iemanjá, abençoando a mãe da geração, que vai te colocar nos caminhos o que você precisa viver, tá? Então, se tranquiliza, se acalma. Olha só, você tem a vitória,
na sua vida. A cruz, a superação dos problemas, junto com a carta do envelope, que é o aviso. Nesse baralho, uma carta que vem enfatizar a mensagem de cartas que estão por perto. O que veio com ela? A cruz, que é a vitória. Então essa carta do aviso vem enfatizar essa energia vitoriosa na sua vida. Então tudo vai se resolver, tudo vai passar, tá? Só que você está percebendo que agora você é a pessoa que tem que jogar a seu próprio favor, né? Você viu ali no tema comigo, a armadilha agora na sua vida não é o que outras pessoas podem fazer de ruim, não é gente puxando seu tapete, sabe? Não são pessoas te complicando espiritualmente. Eu vou te falar uma coisa que é muito importante. Você pode ter o risco de ser o seu inimigo nesse momento. Às vezes o inimigo é interno, ele não está fora, sabe? Aqui a gente viu exatamente isso. As armadilhas do emocional, né? O quanto a gente se atrapalha aí, enfia os pés pelas mãos, porque está faltando a clareza. Até porque diante dessas nuvens, o indicado para você é não resolver nada agora mesmo. Se você está, né, diante de uma tempestade aqui, o que você faz? Você espera passar. Você não fica quebrando a cabeça aqui para ver o que é melhor fazer. Você deixa passar, você fica quietinho ali, né? Ó, depois passa aquela ventania, dissipam essas nuvens, né? O tempo se acalma, os pássaros cantam aqui. Então, essa armadilha é interna para você, tá? Isso te dá também assim uma tranquilidade no sentido de saber que não tem ninguém te prejudicando, não tem ninguém tramando contra você agora. Essas coisas não estão acontecendo, tá? Então, é firmar a cabeça aqui mesmo. A carta do livro, que é a carta do seu Ori, né? Tá aqui indicando. E você tem vitória no seu caminho, está sendo enfatizado, tá? A espiritualidade está colocando aqui como se fosse em neon essa combinação que abriu no seu jogo, tá? Então, se acalma, vai dar tudo certo para você. E o seu baralho não poderia fechar melhor aqui, tá? A gente completou a mesa. Essa é a sua leitura com a carta do Sol e a carta do Mensageiro, tá? No Sol você tem a força de Oxalá, no Mensageiro você tem a força de Exu, sabe? Então o Sol brilha na sua vida, aqui é a energia de luz e crescimento para você, o sucesso que te pertence. E o Mensageiro é a carta que, primeiro, é a força de Exu. Exu é quem dá caminho, tá? Então você tem caminho dentro do que você pretende viver. Sejam as suas intenções amorosas, as suas intenções profissionais, você tem caminho aqui, tá? E o Mensageiro, por si só, nesse baralho, ele fala de você conseguir materializar o que você deseja, de você estar perto de conseguir o que você está buscando. Não à toa você tem a carta da colheita aqui que vai te proporcionar mudança de vida, né? E é a mudança para melhor na carta do mar, com a força de Iemanjá, tá? Energia vitoriosa, o que está parecendo que não tem solução, veio exatamente com a carta da solução. O que parece perdido no rato, tá com a solução ali ao lado. Então, a mensagem espiritual que veio para você é a de te encorajar, sabe, para viver, é a mensagem de te acalmar, de serenar os seus pensamentos aí, te ajudar a dar aquela respirada mais profundamente, sabe? Às vezes você só precisa ouvir de alguém, vai ficar tudo bem, tá? E eu tô falando isso para você agora, e eu não tô falando porque eu acho, porque é o que seu jogo comunicou, tá? Então, muito cuidado, principalmente agora com decisões precipitadas, enfiar os pés pelas mãos por conta de ansiedade, querer ir partir para o tudo ou nada, para tentar resolver o que você acha que está errado. Não é hora, deixa estar. Os caminhos estão aqui trazendo para você bons resultados, tá? Então tenha fé e permaneça na sua jornada. Essa foi a sua mensagem. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, tá? Você que precisa de atendimento de baralho cigano, minha agenda está aberta. Você tem o link com informações aí na descrição do vídeo. Link para o meu curso de tarô também. Fica à vontade para conferir. Agora, sai a pedra roxa, vem a dourada. Vamos começar para você aí na opção 2.
Você que está na energia do citrino comigo. A mensagem espiritual para você. O monte cortado em 3, vamos às cartas que são o tema da sua mensagem espiritual no fundo de cada monte. Teremos 3. Olha que bênção. A cruz, que é a vitória, o cachorro, que é o aliado na sua vida, e a carta dos caminhos, a força de Ogum, que te ampara, tá? Então, aqui é o seguinte, você tem caminhos abertos para seguir agora, e a força de Ogum te ampara para que você seja uma pessoa vitoriosa, e é o momento de você se encorajar para viver, sabe? Abraçar essa força de Ogum que te segura, que te ampara agora. Por quê? O aliado está aqui, a carta do cachorro, primeiro, para mostrar que você tem apoio espiritual. Tem uma mensagem muito forte de apoio da espiritualidade. É a espiritualidade abençoando o que você pretende viver. Você tem caminhos para o que você pretende viver, tá? E se você for a pessoa corajosa de seguir a sua trilha, de não desistir daquilo que você quer, nessa jornada você vai encontrar aqui quem te apoia nas suas intenções, quem está ao seu lado para trilhar esse caminho, tá? Então é um momento onde você consegue ter pessoas a seu favor, sabe? Mais gente que pode te apoiar do que gente que atrapalha, na condição de você se encorajar, de você sustentar a posição, é isso que eu quero, meu caminho é esse, daqui eu não saio, eu não abro mão do que é meu, é a coragem de Ogum também, né? Que é muito importante para você agora, confiando na vitória. Então, pega essa visão das suas cartas tema, caminhos abertos para você viver o que precisa, energia vitoriosa te acompanha e você tem o apoio espiritual para seguir. Então, você está vivendo um momento onde você não pode hesitar diante do que você quer, né? Então, essa mensagem, para você que está aqui no Citrino, de repente, se você for a pessoa que tem alguma vontade na vida nesse momento, mas está aí meio hesitante, não sei se vai dar certo, não sei se é para mim. De repente você veio, até de modo inconsciente, querendo uma confirmação, e ela aconteceu, tá? Você precisa ter a coragem de seguir o seu caminho, tá? E eu vou dizer uma coisa, você recebe o aliado, que é o cachorro aqui, né? Que representa pessoas que te apoiam na sua jornada. Mas eu vou te dizer uma coisa, você não deve contar com isso, tá? Você não deve buscar aprovação, né? Querer que alguém bata palma para o que você está fazendo, ache bonito o que você está fazendo. É sobre o que você considera certo para si. E as pessoas certas vão te apoiar, tá? Então é pensar dessa forma, é se bancar nas suas escolhas de vida, sustentar suas vontades e o seu propósito, tá bom? Vamos agora trabalhar algumas combinações aí, vamos encher essa mesa de cartas. Aqui você já recebe de cara a carta dos lírios, carta dos rios, junto com a cigana, tá? E aqui é uma protetora espiritual, né, que traz a energia de paz para sua vida, tá? Então assim, Leandro, será que eu tô com alguma dificuldade espiritual? Muito difícil de estar com essas cartas aqui. Primeiro porque você já tem a força de Ogum mostrando que os seus caminhos estão aí, né? Que você tem ali a força de aliado, é uma energia vitoriosa que está fazendo parte da sua vida. E aí, nas combinações aqui, a gente já começa vendo a cigana, né? Trazendo a paz dos lírios ali. Então, você está bem espiritualmente para viver o seu propósito. Momento então de se firmar, né, naquilo que você quer e providenciar para a vida, tá bom? A carta dos rios aqui, os lírios, tem o nome dos rios nesse baralho, também é a energia que flui. Os rios trazem a fluidez, né? E aqui é a força de Oxum, tá? Junto com uma carta pessoal, o baralho está te informando aqui, como mensagem espiritual, que você está com uma energia muito boa para viver o amor, para estar de bem com alguém, tá? Então isso é sobre um aliado, né? Que pode surgir no seu caminho, como força até mesmo de destino,
da cruz, sabe? Um novo amor que se apresenta, ou alguém com quem você poderá se reconciliar, se assim for, do seu desejo e da sua necessidade, né? Se de repente você está aqui pensando em alguém, na pessoa amada, no seu relacionamento que deu um problema, poxa, será que a gente tem condição de se acertar? Então tem força espiritual para isso, tem energia que pode levar à reconciliação, trazer harmonia para onde faltou, tá certo? Olha só, que interessante que abriu na mesa. A gente tem o casal aí, ó, né? A cigana já estava ali, e aí o cigano não deixou barato. Opa, tem uma cigana ali, deixa eu dar uma chegadinha, né? E aí o cigano tá dando uma chegadinha na cigana, né? Tendo algo a dizer aqui, trabalhando a comunicação, querendo ficar de boa, tá? Então, realmente agora, nesse quadrado que se formou, a gente tem, né, o baralho colocando na mesa uma representação aqui de pessoas que convivem, do que pode ser um casal, tendo assuntos a tratar, né? E a energia que acompanha isso é uma energia de paz, né? Então, poxa, briguei com meu amor, o relacionamento deu um BO, e aí, né? Será que já era? Ou ainda dá para desenrolar? Tem conserto a situação? Aqui a gente percebe muito de uma reconciliação amorosa. Mas eu vou além do amor, tá? Primeira coisa, ainda falando sobre o amor, nós temos no baralho a cigana e o cigano, a carta feminina e a carta masculina. Só que isso vai além também, né, de gênero ou de orientação sexual. A leitura é inclusiva, é para todas as pessoas, então não é só sobre homem e mulher. Também é sobre homem com homem, também é sobre mulher com mulher, tá? Então essa é uma mensagem para todo mundo. E saindo da parte amorosa, a gente pega essas duas cartas pessoais mostrando a situação entre você e pessoas com quem você lida na vida. Porque de repente a sua confusão não foi com alguém no amor, né? Não foi com o seu amor, não foi dentro do relacionamento íntimo, pode ter sido em família, pode ter sido nas relações profissionais, tá? Se teve um problema assim, o baralho está dando que as coisas se acertam, que tudo se ajeita, vai suavizar, tá? Não tem aí um caminho que está mostrando as coisas se complicarem, não. Muito pelo contrário, suavizar, fica tudo bem, tá? Depois, o baralho está mostrando aqui o rato com a âncora, né? Os desgastes do rato que pegam aqui, olha, na segurança da âncora, né? E o rato, nos desgastes dessa carta, o rato é um ladrão de energia, né? Muitas vezes é aquele parasita energético, e isso é muito causado pelo estresse, né? Quando a gente se estressa com as coisas, tá? Então a gente percebe essa energia na minha intuição para você, como eu estou percebendo essa carta no nosso contexto sendo trabalhado aqui, eu percebo o quanto, né, o estresse pode afetar a sua estabilidade da âncora. Então é uma situação para você ter cuidado, a espiritualidade está te chamando a atenção para isso, exatamente diante de um problema que pode ter dado, tá? Então você teve uma mensagem incrível, abençoada nas suas cartas tema, aqui com seus caminhos abertos para você viver o que você deseja, energia vitoriosa e força de superação na cruz, tá? O aliado representa tanto a sua proteção espiritual como pessoas que te apoiam, energia muito positiva de convivência, nós vimos isso aqui, tá? Então eu percebo esse rato que ele pode ameaçar a sua estabilidade emocional, a sua estrutura de vida, dentro do que seja o estresse, que às vezes te consome, te tira do seu equilíbrio, né? E algumas atitudes erradas acabam acontecendo e comprometendo uma segurança aqui do caminho, tá? Então, ter esse gerenciamento aí maior do estresse é muito importante, tá? Deixa eu colocar mais uma carta aqui. Carta da chave, que é a solução. Coloquei como complemento a essa combinação, tá? Então, olha, se tem coisa que está te estressando, né? Você vai encontrar a solução para isso. Então, né? Fica um pouco mais calma, fica um pouco mais calmo, não fica se estressando para não comprometer a sua estabilidade de vida, o chão que te sustenta, sabe?
Tudo tem solução. De repente, se você está aí descabelando com alguma coisa que você acha que está muito ruim, que não vai ter jeito na sua vida, vai. A chave é a solução, tá? Então não se deixa consumir. Muitas vezes é uma necessidade ou uma importância de mudar o foco, sabe? Mudar o foco um pouco, redirecionar, não deixar um pensamento dominar o seu mental ali, se isso tá te fazendo mal, né? Aí você de repente me diz, Leandro, bem que eu queria me livrar desse pensamento, mas não consigo. Aí são exercícios, né, gente? É treinamento isso, a gente tem que treinar, né? Meditar, visualizar, né? Você começa a trabalhar a visualização, imagina aquele problema que te aflige, começa a pensar nele perdendo força, ficando pequeno ali, põe uma musiquinha de fundo, põe um incenso, tenha um momento seu, sabe, para você trabalhar essa energia. Faz toda a diferença na vida, tá bom, gente? Faz toda a diferença. Vamos seguir aqui para você. Ó, carta das árvores, que nesse baralho fala a respeito de convivência, dar e receber, energia de troca, compartilhamento, junto com a estrela, que é uma força muito abençoada. Então é a sorte nos seus relacionamentos, tá? Que você está recebendo como mensagem espiritual. É uma carta que fala do destino, é o seu norte, sabe? A sua estrela que brilha, indicando que você está lidando com pessoas certas agora, tá? Então, poxa, eu estou num relacionamento aqui, será que é uma furada para mim? Será que eu tenho que cair fora? Né? Será que é a pessoa que vai me causar problema? Não. O baralho mostra você, ou estando com a pessoa certa ao seu lado nesse momento, ou se você tem um pretendente, enfim, se você está pensando em alguém nesse momento, recebendo a sua leitura, o baralho dá uma grande energia para as coisas se desenvolverem aí a dois, tá? Uma troca muito positiva com aqui proteção espiritual para se viver o que deseja, tá? A sorte que está aí, né, participando dos caminhos quanto ao que você quer. Depois nós temos a carta do chicote, que nesse baralho é a carta da magia, junto com a chuva, que as flores, né, que tem o nome da chuva aqui. E aqui é o seguinte, a magia não é no sentido de, ai meu Deus, estou magiado, alguém fez trabalho para mim. Magia é o nosso poder pessoal de moldar a vida conforme o nosso desejo. Magia é isso, transformar a realidade conforme a nossa vontade, né? Com o que as nossas mãos podem realizar. E o chicote simboliza um instrumento de poder nas suas mãos para que as coisas sejam da sua forma, sabe? Então essa carta está aqui para te trazer confiança na vida, para te fortalecer dentro do que você quer, dentro do que você espera viver. Lembra que eu falei no início? Se você tem uma vontade, se você tem um desejo, se você tem um sonho, mas você está aí hesitando, né? Não sei se vai dar certo, não sei se é para mim. Essa é uma carta que mostra que você tem todas as condições de poder conseguir o que você quer, tá? De viver o que você deseja. E essa carta ao lado é uma carta de um estado puro de felicidade, tá? A carta das flores, que traz um bom sentimento para a vida. Então a gente tem essa combinação incrível com o baralho, dando um instrumento de poder nas suas mãos, mostrando que você pode o que você deseja e que você tem felicidade para alcançar se você realmente fizer o que está ao seu alcance, tá? Aqui é como o seu vislumbre, né? Como a consequência natural ou resultado de quem vai lá e luta na vida e sabe o que quer e faz por onde. Aqui é o vislumbre, né? De um estado de felicidade para ser alcançado, uma satisfação emocional, ou seja, tudo funcionando bem dentro do que você deseja, tá? Vamos ver a nossa última aqui, ó. A carta das armadilhas, que é a raposa, e a carta da lua, que fala das honrarias. Essa é uma carta muito sobre o seu valor, o reconhecimento que você tem, os seus méritos, tá? É uma carta que mostra as pessoas começando a perceber melhor quem você é, o que você pode fazer. É uma carta da valorização, uma carta que fala dos seus esforços que não são em vão, tá? Então,
essa carta da Lua aqui, que traz, claro, muito da sua força emocional também, né? Então você está num momento de vida onde é muito importante, sim, você se colocar na direção de viver o que você quer e não só viver para cumprir tabela, sabe? Isso é fundamental. O seu emocional precisa estar alinhado com o que você está se propondo a fazer na vida, para que você esteja no relacionamento certo, no trabalho que melhor te serve, sabe? Experimentando a força de cada dia com a ideia de que a vida vale a pena e não viver no automático, bater cartão, cumprir horário, né? Obedecer o chefe, pagar o boleto e dormir, acordar e tudo de novo. Essa carta pede que a sua emoção deve estar aí, né? Te acompanhando no que você faz. Ou seja, como você se sente importa, tá legal? E aqui a carta da raposa que está ao lado, que é a carta das armadilhas, as ciladas, né? Isso representa um cuidado que é importante você tomar, tá? E fica muito fácil entender o porquê, né? Nós observamos que espiritualmente o baralho mostrou você em um momento de muita força, de realização. Por quê? Seus caminhos estão abertos para você ver o que você quer. Você tem tudo para poder melhorar nas suas relações aqui. Teve um cuidado a ser tomado com estresse. Falamos a respeito disso, né? O que parece perdido tem solução, então, né? Você vai chegar lá, você vai descobrir como fazer, como resolver. Não se abala tanto, sabe? Não deixa as suas estruturas aqui se enfraquecerem em função de problemas da vida, tá? Aqui, olha, você tem, né, a confirmação de você estar em boas relações, poder de materializar o que é importante para si, certo? E aqui essa raposa, diante de tudo isso, né, diante de tanta força espiritual que te acompanha, que está te dando caminho, aqui é gente, às vezes, falsa, que vem querer te desviar do que é o seu melhor para a vida, sabe? Então, aqui é um cuidado que você tem que tomar, tá? E a Lua traz também toda a sua possibilidade intuitiva, né? Para sacar esse tipo de gente, né? Que às vezes é gente que tá vendo que você tá tendo caminhos, que as coisas começam a dar certo, clarear para você, e é gente que começa a colar na sua, né? Para tentar ali pegar carona no seu sucesso, para tirar uma vantagem da sua companhia, sabe? Ou às vezes, né, a falsidade, gente invejosa que fica ali, né, te desencorajando, né? Então vem alguém e te elogia, e aí você fica feliz com isso, e vem a raposa ali e fala, ó, não vai na ideia desse fulano que te elogiou não, porque não sei o que e tal, sabe? Querendo te colocar para baixo. Não aceite esse tipo de coisa, tá? O baralho indica que existe, né, alguém com essa vibração aí também te cercando, e é muito importante que você confie na sua intuição para se dar conta disso e para não dar bola. Não é gente que é capaz de te atrapalhar aqui, mas é gente que pode querer tentar, sabe? E principalmente num comentário maldoso, ou no sentido de te desencorajar, para te desviar do seu sucesso. É só você não dar bola, só isso, tá? Parece simples, mas se você não tem uma mensagem oracular que te deu toda essa visão sobre o seu momento, às vezes você fica vulnerável a esse tipo de pessoa. Então, agora você é alguém com mais preparo, tanto para fazer todo o melhor aproveitamento que você pode fazer dos seus próprios caminhos, quanto também para desviar de quem não serve para a sua vida agora. A verdade é essa, tá? E a sua intuição vai mostrar aqui, ó, você tem que saber do seu valor, tá bom? E tem gente disposta a ver o quanto você vale, o que você pode realizar. Como eu falei, a Lua é a carta que mostra que os seus esforços aí não são em vão. Então aqui é como se você, né, realmente usasse esse chicote, o seu instrumento de poder, com a magia da vida, que é no sentido de te realizar, onde você já viu ali, né, uma satisfação emocional, um estado de felicidade, ou seja, um vislumbre, né, daquilo que você faz te dando resultado. E a Lua reforça isso, tá? Porque é a carta realmente da valorização. E nessa, você sabe como é que é, né? Você começa a se destacar, o que acontece com o prego que se destaca, vem alguém querer martelar, né? Então, na vida é assim, né? Não é todo mundo que está perto da gente que vai ser legal, né? Na vida é assim e tá tudo bem, nada novo,
né? Nada novo no universo, é só você seguir o seu barco, olhar para o seu caminho e aqui bênçãos te aguardam, tá legal? Essa foi a sua leitura então, você na opção 2 comigo, do Citrino. Curtiu? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quiser um atendimento com perguntas objetivas, tá? Ao Baralho Cigano, eu tô com a agenda aberta, você pode me chamar, tem o link com informações aí na descrição do vídeo, confere, lê tudo, como funciona, para você ter um entendimento, se é adequado para você, tá? A forma como eu poderei te atender. E tem o meu link com curso de tarô também, para quem quiser estudar. Curso de tarô completo e acesso vitalício, tá, gente? Vamos para a nossa terceira opção. A ágata verde vai ficar aqui. Mensagens da espiritualidade para o seu momento. Eu vou cortar o seu baralho aqui em 3 montes e a gente vai pegar as cartas tema da leitura que estão no fundo desses montes, tá? Você tem o livro, o sol e a foice. E o que está vindo para você agora, aqui é a seguinte situação, é momento de você usar a cabeça, tá? Colocar a razão à frente da emoção, você tem essa mensagem espiritual, não é hora de você ficar patinando no emocional, pensar em tudo relacionado aos seus sentimentos, deixar que os sentimentos te controlem, né? É hora de usar a cabeça, sabe? Então, é aquele momento assim de você fazer mais o que é certo, o que tem que ser feito, tá? Que é a carta dos livros, a força mental, o seu ori, né? Então aqui a gente tem muito mais da necessidade racional do que emocional para a vida. Por quê? É o seu crescimento em jogo. A carta do sol que fala da sua própria luz, o que te dá o crescimento para a vida. Mas por que que você está precisando agora usar a cabeça, ser mais racional, ser uma pessoa mais prática? Por quê? Você está carregando alguma coisa que não deve aqui. Ou está lidando com gente que não é legal para você, sabe? Tem coisas em excesso na sua vida, pessoas a mais nos caminhos, sabe? A foice é o momento de transformações, de você reavaliar alguma coisa, tem algo aí precisando ser posto de lado, né? Alguma relação a ser cortada, ou você de repente lidando com coisas demais na vida, né? Querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, sabe? E aí não dá. Eu mesmo tomei uma enrabada dessa daí ontem, tá? Do baralho. Eu abri uma mensagem pra mim, eu tava assim, pensando um monte de coisa e querendo estudar isso, querendo estudar aquilo e não sei o quê. Eu falei, eu fiz exatamente isso daqui que eu tô fazendo pra você agora. Embaralhei, separei 3 montes, cartas de fundo, pra pegar a mensagem pra mim. E veio exatamente isso, Leandro. Você tá querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sossega aí, né? Corta alguma coisa do seu caminho, hora de parar as arestas, momento de priorizar. Não foram essas cartas, tá? Mas essa tava, pra mim, na minha mensagem. Então eu tô compartilhando aqui, né, com você o que me aconteceu para te dar exemplo. Então essa é uma carta que mostra isso, tá? Tem coisa demais que tá acontecendo, você tá querendo viver muita coisa ao mesmo tempo, pensando em muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Isso, muitas vezes, é carga excessiva, é falta de priorizar, de entender o que você quer. E pensa comigo aqui, né? Livro, pensa comigo. Estabelecer prioridade é caminho de viver luz e crescimento na vida. Se a gente fica querendo tudo ao mesmo tempo, a verdade é que a gente não tem nada, né? Então, no fim das contas, esse é o recado que a espiritualidade quer te passar aqui. Tem coisa demais acontecendo na sua vida agora. Você está lidando com muita coisa ao mesmo tempo. Está na hora de cortar, reavaliar o que faz sentido, o que não faz, o que você mantém, o que você retira. E para realizar esse trabalho, aí é que tá. Você precisa ser racional, precisa ser uma pessoa prática. Por isso, usar a cabeça e não
ficar patinando nas emoções e nos sentimentos, tá? Então, esse é o momento. E pensa, é o que está em jogo, o sol, a sua energia vital, às vezes o quanto você se consome querendo viver um monte de situações simultaneamente, tá? Está em jogo a sua energia vital, a sua saúde, está em jogo o seu crescimento de vida. Porque é verdade também que se você consegue direcionar e priorizar, você cresce, né? A sua energia está mais concentrada numa só direção, você não está se dividindo. O ser humano não foi feito para se dividir, tá bom? Olha que entendimento importante, né? Como seu recado espiritual, somente na abertura dos trabalhos, hein? Porque essas são apenas as suas cartas temáticas da mensagem espiritual que você está começando a receber, tá? As suas cartas tema ficaram aqui do ladinho. E agora a gente vem para cá, olha. Para o centro da mesa trabalhar combinações. Bom, olha aí, né? Como é que são as coisas. Por que as cartas tema ficam aqui? Porque a gente vai trabalhar o jogo e olhando para cá, né? Se isso é tema, a gente vai olhando para cá para entender o que está acontecendo. E a primeira carta posta aqui no jogo para você é a carta do urso, que é a carta das falsidades, é a carta de gente invejosa, é a carta do olho gordo, sabe? Inclusive nesse baralho você vê, né, que tem justamente um olho aqui, né? Esse é o baralho da Kátia Bastos, tá? Que é o original da escola brasileira, né? E aí tem um outro baralho que é umas cartas de fundo rosa, grandona, você já deve ter me visto usar, que reproduz esse daqui, tá? E aí até tem um zoião realmente ali, né? Na carta 15 do urso, por isso. A Kátia Bastos coloca nesse baralho dela que essa é a pior carta do baralho cigano, né? Que na verdade ela coloca como tarô cigano. É a pior carta. Por quê? Representa as pessoas que estão próximas a você, gente que vem com tapinha nas costas, que te elogia, que participa, muitas vezes que senta à mesa com você, e é gente de olho nos seus resultados. Olha aí, a carta das ervas, que é o jardim, que é a sua colheita. Aqui é a energia de colheita do que você plantou, tendo para colher. E gente invejosa, gente de olho no que é seu, sabe? Então, por isso, ser racional, ser uma pessoa prática. E aqui a gente percebe agora, com a leitura começando a desenrolar, que o que você tem que reavaliar aqui, né, é companhia. Essa foice diz muito respeito à sua necessidade de cortar certas relações, sair fora de certas companhias de gente falsa e invejosa que está querendo o que é seu. Isso está rolando. E olha como é que é. Às vezes a gente fica, ah, não, imagina, mas essa pessoa é tão legal, poxa, a gente se conhece há tanto tempo. Isso é o seu emocional, que começa a te colocar nessa cilada de não tomar a decisão que você tem que tomar. Por isso, hora de usar a cabeça, hora da razão, de ter praticidade, a força do Ori, a força mental dos livros, que te ajuda a fazer o que você tem que fazer. É a razão que te dá força para isso. E lembra, está em jogo a sua luz, o seu crescimento, o seu sucesso. Se você fica na presença de pessoas assim, você perde a sua colheita, tá? É muito prejudicial ao seu caminho, então espiritualmente você está tendo esse grande recado aqui. Tem gente invejosa na área e isso está exigindo uma medida sua, tá? Porque são os seus resultados em jogo. Depois não dá para se lamentar, não dá para dizer que não teve aviso, né? Seguindo na leitura, nós temos aqui a torre, que é a carta da espiritualidade nesse baralho, a carta 21, a montanha, que aqui são as pedras de Xangô, carta de justiça para você. Então, linda combinação no seu jogo, porque aqui é propriamente e é literalmente a justiça divina te amparando na vida, tá? As pedras, a força de Xangô, a pedreira de Xangô, que está aqui mostrando merecimento seu. E olha, essa justiça de Xangô que vem aqui abaixo da carta do jardim das ervas, que é a sua colheita, né? Onde você plantou e você tem para colher. Isso é justo,
não é nada vindo de mão beijada para você, é resultado dos seus esforços, são frutos do seu trabalho, tá? E a carta da torre, que é o espiritual, é a justiça divina, mostrando que você é a pessoa merecedora de ter o que você está almejando, né? E aí você só tem que tomar um cuidado com isso mesmo, tá? Gente invejosa, aqui na torre, que é o espiritual, é a sua força espiritual para ter a percepção correta a respeito de quem é a pessoa que está sendo mostrada pelas cartas nessa energia presente nos seus caminhos, tá? Então, essa torre, ela cumpre esse papel do seu alcance espiritual, que é nada mais do que a sua intuição, para saber de quem se trata. E muito provavelmente, até mesmo agora, recebendo a leitura, enquanto você está aqui comigo, na hora das cartas, vem alguém na sua mente. Não despreze essa intuição, tá? A carta da torre também cumpre o papel, que é importante, da sua intimidade, tá? A torre no baralho cigano também tem esse lado, que é o nosso lado mais interno, uma necessidade maior de introspecção. Ou seja, se tem gente invejosa na área e você está no momento onde a justiça mostra que você tem, a justiça divina mostra que você tem merecimento para alcançar suas colheitas, é viver o que é seu e ficar bem no seu cantinho ali, sabe? Mais fechadinho na torre, sem fazer muito alardes, sem precisar mostrar para os outros o que você está conquistando, o que está rolando para o seu lado. Então não dá muita bandeira, né? É hora disso. E para você despistar, ó, né? Quem deve ser despistado aí, tá bom? Seguindo nas suas cartas, a cegonha trazendo novidades com a chave que traz soluções, boas novas na sua vida aqui. Então, essa é uma carta que traz mudança de rotina, coisas novas para você viver, a vida mudando para melhor. Boas novas, boas notícias, tá? É uma carta que pede para você encarar o que a vida está te propondo, o que a vida vai te propor, os novos desafios, olhar mais para frente do que para trás, porque tem coisas melhores aí, tá? E aí a gente percebe, né? Se for um caso, por exemplo, para você, lidando com esse tipo de gente, e essa condição muito recorrente na sua vida, porque às vezes ocorre o seguinte também, tem gente que está participando aqui, que pode sentir o seguinte, poxa, eu sei quem é, mas é muito difícil para mim me afastar, porque às vezes a gente da família, é gente de quem às vezes você depende de alguma forma, então é complicado isso, né? E às vezes você já quebrou a cabeça, você sabe disso, você sabe que é atrás do seu lado e você fica querendo entender como resolver. Essa carta mostra que você vai ter exatamente essa possibilidade, essas cartas aqui, essa combinação, porque a cegonha é mudança na rotina, né? E a mudança da rotina, com novidades que você tem para viver, são circunstâncias que te ajudam a resolver problemas. A chave é a carta de solução para a vida. Então, se você sente, né, realmente essa energia muito recorrente, realmente atrasando o seu lado, e poxa, sempre esbarra nisso, né? Tem muita gente que às vezes vive dessa forma, né? E aí você fica ali, poxa, isso é meu karma, né? Às vezes um karma familiar, né? Que pega pra caramba e a gente sabe, a gente identifica qual é o problema, mas não consegue sair dele, né? Aqui você está tendo uma previsão muito boa na sua vida, que é exatamente o de conseguir experimentar uma mudança favorável e resolver um assunto aí de longa data, né? E que pode ter muita relação com essa circunstância que nós identificamos aí, né? E aí vai te caber o quê? Voltando para cá, né? Ser a pessoa prática, se basear pela razão e não pela emoção, fazer o que tem que ser feito, porque, né, é fazer corte necessário, porque é o seu crescimento em jogo, tá? Então, são escolhas de vida também que cabem, né, a todos nós. As medidas necessárias. Seguindo aqui, olha só, você tem o chicote, que é a carta da magia nesse baralho, e a vela preta ali, carta das perdas, que é equivalente à simbologia do caixão, como é mais conhecido, né, no baralho cigano. Aqui é o seguinte, tem uma mensagem muito interessante nessas cartas, tá? Por quê? Se você é a pessoa que talvez nesse momento esteja se lamentando por alguma coisa que não deu certo na sua vida, tá?
isso está representado exatamente por essa carta, por aquilo que você perdeu. Mas olha a boa notícia que eu vou te dar. A carta do chicote, que é a magia, tá? Ela é o seu poder de conseguir recuperar algo perdido, tá bom? Tem uma circunstância que eu preciso te falar aqui também, né? Não é o que está acontecendo agora, mas é o que possivelmente aconteceu, tá bom? Para o seu entendimento. Que foi uma dificuldade espiritual aí, tá? Aí a gente pega a ação magística dessa carta, que atrapalhou alguma coisa sua aqui, onde você perdeu, principalmente porque nós somamos isso ao urso, que é gente invejosa, que às vezes é capaz disso, tá? Então, se você está aqui comigo agora e você sente que está perseguindo aí um resultado de vida, viver um amor, melhorar no trabalho, enfim, seja qual for, né, a sua necessidade, seu objetivo, e você estava ali sentindo as coisas bem encaminhadas e de repente entortou, então forte indício realmente de você ter sofrido esse tipo de ação, tá? Por quê? Na sua cabeça pode ter ficado que, tava tudo bem e do nada estragou, sabe? Aí é que tá, nada é do nada. O baralho, ele te ajuda exatamente a alcançar esse entendimento, né? E por que eu falei que foi o que possivelmente aconteceu e não o que está acontecendo? Porque isso não pertence ao presente. Isso é uma mensagem espiritual para te dar consciência do porquê de certas coisas tais como aconteceram, tá bom? Por que eu digo isso? Leandro, você não está maquiando a mensagem aí não? Você não está querendo suavizar para o meu lado? Porque isso daqui não é o que está acontecendo comigo? Não porque você tem a justiça divina te amparando espiritualmente agora. E você tem a vida aqui, olha, abrindo mudanças com soluções que se apresentam. Então, essa combinação aqui, ela está tendo uma dupla função na mesa para você. Uma é a de te informar o motivo de maus resultados do passado, por que não deu certo tal situação, porque teve uma questão espiritual aqui, né? Como eu falei, gente invejosa que é capaz disso. Então, né, provavelmente estourou alguma bomba na sua cabeça aí sim, nesse sentido. Né? E te ajuda bastante a entender aquilo que aparentemente foi do nada. Não foi, né? O que tinha tudo para dar certo para você e não deu. E qual é a boa notícia? Qual é o outro papel que essas cartas cumprem? A ideia de você, pelo seu poder pessoal, que é a informação dessa carta 11, como um chicote, que é um instrumento de poder nas suas mãos, é a sua magia, é a sua capacidade, tá? De reverter um resultado negativo. Então, o que o baralho quer te dizer aqui, na sua mensagem espiritual? Que aquilo que você tentou viver e não deu certo, te pertence. Você tem merecimento para viver isso, tá? É justo para você. Então, não desista, lute por aquilo que escapou das suas mãos aí, porque você vai conseguir recuperar se assim você quiser, se assim você fizer por onde, tá? Então, direciona o seu poder nessa direção aqui, né? Direciona nessa direção, ficou meio redundante, mas tudo bem, né? Aponta nessa direção. O chicote, a magia é exatamente, né, o ato de a gente transformar a realidade conforme a nossa vontade. É uma carta que está aqui dizendo, você pode. Então, não é hora de lamentar, de chorar, sabe? Aqui, nada está definitivamente perdido, não. Não ao lado dessa carta, tá bom? Então, isso é muito especial, porque você tem que continuar lutando, sabe? Se for muito importante para você, se fizer muito sentido para você, o que você andou perseguindo para viver e não deu certo, aqui o baralho está mostrando, olha, tá no seu nome, vai atrás porque ainda você pode ter, tá bom? Então isso te cabe, assim como te cabe também sair fora de certas pessoas aí, tá legal? Você tem a justiça divina te amparando, você tem soluções para a vida, aqui é a vida mudando para melhor. Boas novas, de verdade, as novidades que são agradáveis, tá legal? Gente, então essa leitura tá te dando assim um excelente posicionamento, né, de vida para você saber que agora, né, é fazer valer a sua vontade, é perseguir o que você quer, não é hora de desistir, de abrir mão de nada, sabe? Não é hora de chorar, é hora de você fazer valer o seu poder, tá? Olha só, o cachorro, que é o aliado, a carta do mar aqui, que traz mudança para melhor na vida.
a sua vida mudando de trajetória, né? Então olha que interessante, você tem carta das novidades e tem carta da mudança. Para quem se sente às vezes refém por lidar com gente falsa, gente invejosa por perto, mas às vezes é gente que você tem a dificuldade de se afastar e você sabe qual é o problema, mas nunca conseguiu resolver, né? Olha, você tem cartas aqui mostrando que a chance para isso vai rolar, tá? O mar é a força de Iemanjá que te abençoa, é mudança para melhor na vida, é correção de trajetória. Então o baralho está mostrando que a sua vida vai, sabe, dar uma guinada aqui e é para melhor. É numa direção onde as coisas conseguem funcionar, é numa direção onde você consegue resgatar o que te pertence aqui, tá? E olha a força do aliado, né? Então é você com alguém na jornada, vivendo essas mudanças. Então se tem gente invejosa, também tem gente capaz de entrar na sua frente para comprar a briga sua aqui, tá? Então confia na vida, porque tem coisa muito boa que está sendo preparada. E aí, olha só, fechando a sua leitura, a cigana com a serpente. E aí nós temos algumas ideias, né, para traduzir olhando para essa simbologia aqui. Primeira, a cigana é uma protetora espiritual. Nesse baralho aqui ela representa, como está escrito aqui, até vou te falar, é a mestra rainha cigana do povo do Oriente. Então é uma grande protetora espiritual que te ampara, te ajudando a identificar, né? Ó, isso aqui, tá? Gente que faz intriga, gente que trama, gente que causa discórdia, gente que é inimigo, né? Vamos falar logo, tá? Na vida é assim. Tem gente que não vai com a nossa cara e você sabe como é que é isso, né? Às vezes tem aquelas pessoas que o santo não bate, que não dá certo. Até dentro da família isso acontece, né? Um acaba atrasando o lado do outro ali invariavelmente, porque a energia não dá, né? Então às vezes isso é até dentro de casa, não é exagero falar isso. Mas eu também não estou afirmando que seja isso, estou colocando como possibilidade. O fato é, tem essa energia perto de você, né? Veja que o baralho começou no urso e fechou na serpente, ou seja, tá rolando isso daí, né? Por perto. E a cigana, como uma grande protetora espiritual, é quem te ajuda a identificar isso daqui, tá? De quem tá vindo, né? Quem é a pessoa que causa discórdia nos seus caminhos, que atrasa o seu lado, tá na hora de cortar, beleza? Tá na hora de sair fora, então encerrar assunto aí, não tem mais conversa com gente assim, a sua vida é mais e não precisa disso, tá? E essa mestra cigana tá aqui mostrando que você tem amparo para tomar suas decisões, para seguir o seu rumo, para viver do seu jeito. Você não precisa de aprovação de gente que não quer o seu melhor. Não precisa, você não precisa convencer ninguém de nada. O que você tem que fazer é perseguir a sua felicidade, tá? Então essa mestra cigana te abre os olhos para isso, te ajuda a enxergar quem é essa serpente aí próxima a você, tá? E ainda, essa mestra cigana aqui, a mestra rainha cigana, cumpre o papel de te deixar saber que essa energia vem de uma mulher, tá? Então ela tá aqui, essa mestra espiritual, né, emprestando aqui, né, a feminilidade dela para te deixar saber, olha, essa energia, né, e se você desconfia de um homem, é mulher, tá? Tá associado aqui à energia feminina, né? De alguém que às vezes se faz de amiga, esse é o problema, tá? Esse é o problema. Com urso e com serpente, o baralho está evidenciando para você. É gente próxima, tá? É gente que se faz de amiga. Esse que é o pior. É inimigo não declarado. É quem se faz de amigo, mas na primeira te passa a perna, sabe? Então, gente invejosa, querendo seus resultados, lembra? Mas você não tem que temer nada disso, porque a justiça divina te ampara, você tem força espiritual, tem poder para resgatar as coisas que escaparam das suas mãos. Boas novas estão chegando aí, né? A vida está pegando direção diferente, tem redirecionamento na carta do mar, com gente que compra a briga por você, que está ao seu lado, que te defende, sabe? Só que você tem que fazer a sua parte, que é principalmente qual? Sai fora de quem não merece a sua presença, né? E aí é por isso que eu volto a dizer, a carta do livro que te leva a ser a pessoa prática para fazer o que tem que ser feito e pronto, cortar mesmo,
Não ficar alimentando mais assunto com quem não é para alimentar. Viver de verdade e com maior aproveitamento o que é seu, sem precisar ficar perdendo energia aí, sabe? Sem precisar ficar contornando coisas que não levam a nada. É só sair fora, tá? Isso pode ter um preço de deixar coisas para trás? Tudo tem um preço. Toda escolha nossa é uma renúncia, né? Então, é sobre você ter claro para si a que você quer renunciar e em prol do quê. Se você tiver isso claro, você fortalece as suas decisões, tá bom? Então essa foi a mensagem espiritual para você, mensagem de muita força, né? Te deixou saber de muita coisa aqui. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. O campo dos comentários é seu, fique à vontade, respeitosamente, você pode sempre compartilhar aí as suas impressões, tá bom? E na descrição tem link com informações a respeito do meu atendimento com baralho cigano, se você precisar, um atendimento com perguntas objetivas. Leia as informações do link, tá? Até porque se você não ler e me chamar pedindo informação, o que eu vou fazer é te mandar o link onde estão as informações. Então ele já está aí, é importante que você leia, conheça a proposta do meu atendimento, entenda como funciona, se você sente que poderá te ajudar, tá? E aí você vai encontrar o WhatsApp para me chamar e aí poderemos marcar, tá bom? Já com você ciente de como funciona. E se você quiser estudar comigo, tem o link do meu curso de tarô aí também, que é completo e vitalício, comprou é seu, tá bom? Hotmart, pode ser parcelado, vitalício, suporte para dúvida na plataforma, certificado, tudo certinho, tudo como precisa ser. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença. Um beijo e até a próxima.